Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor Beto e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo através da teologia sistemática. Nós falamos aí nas aulinhas passadas da doutrina de Deus, da doutrina da palavra, da doutrina do pecado, a doutrina do homem, e a gente vai estar falando agora hoje sobre a doutrina da graça, a doutrina da graça, ok? Eu espero que os irmãos aproveitem bem esse estudo, os irmãos façam todas as anotações possíveis para que realmente o estudo possa fazer um bom efeito. Tem uma série de referências, é importantíssimo que os irmãos visitem as referências que foram colocadas aí no nosso estudo, para que possa fazer sentido aquilo que a gente está falando, né, aquilo que a gente está colocando aqui com a palavra de Deus. Então, faça essa conexão, faça. Pare quantas vezes for preciso o vídeo, para que você possa voltar e aí você perceber, então, a ligação daquilo que a gente está falando com a palavra de Deus. Ok? Vamos iniciar, então, o nosso estudo. É isto aí, vamos em frente. Muito bem. O homem na aliança da graça, doutrina da graça para os irmãos, então. Ok, meus irmãos? Vamos lá. No pacto ou a aliança da redenção, temos um acordo entre o Pai como representante da Trindade e o Filho como representante do seu povo. O que a gente está chamando de pacto ou aliança aqui é mais ou menos como um contrato, né? Um contrato. E todo contrato tem que ter duas partes, né? Um contrato de aluguel, por exemplo, tem lá a parte do proprietário e a parte do inquilino. Então tem os direitos e os deveres do proprietário, os direitos e os deveres do inquilino. Então, duas partes, e é isso que a gente vai estar vendo agora. O que representa essas duas partes, o que a gente pode dizer a respeito dessas duas partes, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a base escriturística para essa aliança, ou aliança da redenção. As escrituras elas mostram claramente que o plano de redenção foi incluído no decreto eterno ou conselho de Deus, desde a fundação, eternamente, né? Desde a eternidade. Deus já estabeleceu um plano para que o homem fosse redimido, para que houvesse redenção. Há passagens que indicam que o plano de Deus para a salvação dos pecadores foi de natureza de um pacto, uma aliança. Os irmãos estejam verificando todas essas referências aí para fazer associação nisso que a gente está falando. O paralelo entre Adão e Cristo não deixa dúvida nenhuma, né, sobre esse assunto. Adão foi por onde entra o pecado na humanidade. E Cristo é aquele que vem redimir o homem desse pecado. Certo? Muito bem, os elementos de um pacto são claramente indicados, tais como as partes contratantes, uma promessa, uma condição. Tudo isso está envolvido dentro desse pacto, dentro desse contrato, né, melhor dizendo, dentro dessa aliança estabelecida, então. Repetidas vezes, Cristo fala em uma tarefa que o Pai confiou a ele. Então, os irmãos estejam verificando os nossos textos aí. Há duas passagens no Antigo Testamento que relacionam a ideia da aliança indiretamente com o Messias prometido. Né? Salmo 89:3, Isaías 42:6. Também passagem em que o Messias fala de Deus como seu Deus, que é uma linguagem pactual. Salmo 22, de 1 a 2, 48. Os irmãos estejam verificando, então,
nessas referências aí, o que a gente está colocando aqui. Vamos lá, vamos pensar agora o Filho nesse pacto, né? Nessa aliança da redenção. A posição oficial de Cristo na aliança. Cristo é tanto fiador como cabeça da aliança dessa redenção. Olha que interessante isso. Quando a gente faz um contrato de aluguel, geralmente se pede um fiador, né? Para quê? Para que serve esse fiador? Esse fiador ele vai se colocar no nosso lugar, se a gente não puder pagar. No caso de um aluguel, não é? Se você não consegue pagar o aluguel, o fiador é aquele que vai tomar o seu lugar e vai pagar por você, certo? Então assim é o papel de Cristo nesse pacto, nessa aliança. O Senhor Jesus, então, ele é o fiador, né? Porque a gente não consegue pagar o preço exigido, não é? Nós falamos algumas vezes já no estudo anterior, em estudos anteriores, né? Nós já falamos que havia um preço a ser pago pela justiça de Deus, né? Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. E se havia o homem, né, que a humanidade havia incorrido em um erro, esse erro precisava ser acertado, precisava ser justificado, pago, e a gente não tinha como fazer isso. Então Cristo veio ser o nosso fiador, né? Mas também ele é o cabeça dessa aliança da redenção. Ele é o próprio Deus que estabelece essa aliança. Então, para Cristo, a aliança foi um pacto de obras, como o último Adão. Cristo obtém a vida eterna com uma recompensa por sua obediência fiel, e não de modo algum como um dom imerecido da graça. A graça veio através de Cristo, mas Cristo pagou o preço. Para nós, houve graça, né? Por quê? Só houve graça porque Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, assim como Adão trouxe o pecado ao mundo pela desobediência, Jesus então vem trazer a redenção, a salvação pela obediência. Ok? Ponto 3, a aliança da redenção e o uso dos sacramentos por Cristo. A culpa do seu povo foi colocada sobre ele. Os sacramentos podiam significar e selar para ele a remoção dessa carga e o cumprimento das promessas do Pai. E até onde, na qualidade de mediador, foi chamado a exercer a fé não salvadora, eles podiam servir também para fortalecer essa fé naquilo que dizia respeito à sua natureza humana. Jesus se fez homem, e por se fazer homem, ele precisava cumprir o que seria de nossa obrigação, ou seja, obedecer. Né? Obedecer. A humanidade em Adão desobedece, mas em Jesus ela obedece. Jesus representando toda a humanidade, por isso que fala o último Adão, ele representa toda a humanidade, e representando toda a humanidade, ele é obediente até a morte, até o preço ser pago por completo. Ok? Exigências e promessas nessa aliança, nesse pacto, nesse contrato da redenção. Vamos lá, as exigências. A exigência era que Jesus assumisse a natureza humana. Jesus precisava representar a humanidade. Por isso ele precisava ser humano. Tá? Perdão. Que se colocasse sob a lei. A lei revela para a gente o pecado. Então, a ideia de Jesus se colocar sob a lei é que ele cumprisse a lei por completo. E sem pecado, ele pudesse nos representar,
na cruz, pagando o preço que deveria ser nosso. Você que aplicasse seus méritos a seu povo, regenerando-o, levando-o à conversão, dotando-o de fé e santificando-o por meio da operação poderosa do Espírito Santo, assegurando assim a consagração de suas vidas a Deus. Promessas que lhe prepararia um corpo não contaminado pelo pecado e o ungiria, dando-lhe o Espírito Santo sem medida, que apoiaria na execução da sua obra, que o livraria do poder da morte, que habilitaria a mandar o Espírito Santo para a formação do seu corpo espiritual, que pela operação do Espírito Santo todos os que fossem dados ao Filho iriam realmente a Ele, que uma multidão que ninguém pode enumerar seria feita participante da redenção, e que a glória das perfeições divinas se tornariam manifestas aos homens e aos anjos. Então a gente tem aqui as exigências desta aliança, um contrato, então tem lá as exigências, né, os deveres, e aqui tem aquilo que é prometido nesse contrato, né, que é prometido nessa aliança, ok? Jesus vem cumprir. Aliança da graça, as partes contratantes da aliança. Quem está envolvido nessa aliança, nesse contrato? Primeira parte na aliança da graça é Deus. Né? Deus, a parte que toma a iniciativa e determina graciosamente a relação da segunda relação com Ele. Então, primeiramente, Deus se relaciona com a humanidade através de Adão no Éden. Havia uma relação ali de comunhão, uma relação amorosa que foi interrompida, foi rompida pela ação humana, foi rompida pelo pecado de Adão, pela desobediência, pela rebeldia de Adão. Agora o homem está afastado de Deus. E Deus então falou assim, ok, então nós vamos fazer agora um contrato, nós vamos fazer um pacto aqui entre Deus mesmo e a humanidade e o homem. Nós vamos fazer esse contrato e eu vou colocar aqui algumas exigências nesse contrato que precisa ser cumprido, mas eu vou prometer também algumas coisas aqui nesse contrato, né? Então, primeiramente aí, quem está tomando a iniciativa de redigir, de estabelecer esse contrato da graça é o próprio Deus, ok? Vamos lá, a primeira parte da aliança da graça, então, é Deus, é a parte que toma essa iniciativa. Não é? Alguns sustentam que Deus fez a aliança com Abraão e sua semente, isto é, com os seus descendentes naturais, especialmente com os seus descendentes espirituais, ou ligeiramente diferente com os crentes e a sua semente. Ou seja, aqueles que vierem a crer em Deus, aqueles que vierem através da fé, acreditar que Deus tem esse plano estabelecido para ele, acreditar que neste plano Jesus vem cumprir a nossa parte, a parte nesse contrato, né? Nós temos uma parte, se Deus tem a parte dele, nós temos a nossa parte a ser cumprida. Só que quem cumpre essa parte no nosso lugar é o Senhor Jesus. A aliança como um fim em si, uma aliança de amizade mútua, comunhão de vida. O fim que Deus tinha em vista na aliança do pacto, dessa redenção, como uma realidade espiritual última que ele realiza no curso da história pelo ministério da palavra e pela operação poderosa do Espírito Santo, e será aperfeiçoada no tempo da consumação de todas as coisas. A realização final da aliança está descrita no Apocalipse 21:3. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O segundo ponto é a aliança como um meio para alcançar o fim, uma relação puramente legal, indicativa do fim espiritual que deveria ser realizado. Se pensarmos nessa aliança nesse sentido mais amplo, como uma relação puramente legal, como um meio pelo qual Deus realiza as bênçãos da salvação na vida dos que satisfazem as exigências pactuais. Então teremos que dizer que Deus a estabeleceu com os crentes de seus filhos. Ok? Então, como um contrato, como um pacto, há um lado que é Deus coloca algumas exigências, e há um outro lado, que é o homem ou a humanidade, que precisa cumprir algumas exigências, apesar de não poder cumprir, mas é cumprida através de Jesus. As promessas e exigências da aliança da graça, promessas da aliança. A promessa realiza-se plenamente quando, afinal, a nova Jerusalém descer do céu da parte de Deus e o tabernáculo de Deus estiver estabelecido entre os homens. Então, ao final da nossa jornada aqui nessa terra, iniciaremos então uma jornada no céu, na nova Jerusalém, né, com Deus, na eternidade, com Deus, sempre com Deus, eternamente. O fim deste pacto, o fim desse contrato, é essa eternidade com Deus. Né? Essa promessa realmente inclui todas as outras. O estar com Deus eternamente, ter comunhão com Deus eternamente. É um processo, cumprir de etapas, né? Que ao final nós teremos o objetivo desse contrato, que é voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ter uma eternidade com Deus, nos religarmos a Deus. Vamos lá, o 2 aqui é exigências da aliança. É verdadeiro que não há absolutamente exigências de caráter meritório. Não tem a ver aqui com merecimento. Há especialmente duas coisas que Deus requer dos que estão em relação pactual com Ele. Ou seja, quem é que está cumprindo esse contrato com Deus? Quem vai fazer parte desse contrato com Deus? Primeiro, que aceitem pela fé a aliança com as promessas decorrentes e assim entrem na vida pactual. Então, para a gente fazer parte deste pacto, desta aliança estabelecida por Deus, nós temos que crer que Deus é real, que Deus estabeleceu essa aliança e agora então a gente precisa retomar a nossa comunhão com Deus, a partir daí crendo que tudo isso é real e se estabeleceu para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. E o sacrifício de Jesus na cruz faz parte desse pacto, faz parte dessas exigências, deste reestabelecer comunhão com Deus, passa pela morte de Jesus na cruz, tudo isso. Quando a gente crê nisso, quando a gente entende isso, então a gente passa a fazer parte desse contrato. A gente passa a fazer parte desse outro lado. Um lado está Deus, o outro lado está a humanidade nesse contrato. Então a gente passa a fazer parte desse lado aqui da humanidade. E B, que pelo princípio da nova vida gerada deles, se consagrem a Deus para uma nova obediência. Então, a partir do momento que você reconheceu tudo isso, que você entendeu esse plano de Deus, esse contrato estabelecido por Deus para que houvesse comunhão novamente com Deus, então o importante é que a partir de agora a nossa vida seja consagrada a Deus.
que a gente busque viver em obediência a Deus, não é? Porque não faz sentido se eu não buscar isso. Não faz sentido eu entender que eu preciso, que existe esse contrato, que é importante que haja esse contrato estabelecido por Deus, e eu não tentar cumprir a minha parte, que é voltar a obedecer a Deus. O homem estava completamente desgarrado, não é? O homem foi separado de Deus em Adão, mas agora a gente tem a oportunidade de restabelecer essa comunhão com Deus. É importante a gente entender e deixar claro aqui que a gente jamais vai deixar de ser pecador enquanto nessa vida, nesse corpo. Não é? Porque nós temos a essência do pecado e ele continua em nós e a gente continua sendo pecador. Mas é importante a gente entender também que como parte nesse contrato a gente deve buscar sempre obedecer a Deus. É um processo de santificação. É um processo onde eu vou passando etapas de me aprimorar nessa relação com Deus, obedecendo agora e cumprindo esse contrato, essa nova aliança. Características da aliança da graça. É uma aliança graciosa, ou seja, é sem mérito, é sem, não há nada que eu faça que me faça merecer esta oportunidade agora que Deus me dá novamente de me restabelecer com Ele, ou restabelecer a minha comunhão com Ele. É graça, simplesmente graça. Eu não tenho que fazer nada a não ser crer, somente crer. É uma aliança trinitariana, né? Trinitariana, uma aliança onde envolve Deus como como na sua triunidade, na verdade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma aliança eterna, portanto é inquebrável. Uma vez estabelecida essa aliança, ela não tem como voltar atrás. É um contrato que não tem nenhuma cláusula latina, mas se não. É um contrato onde está estabelecido todos os seus parágrafos e todos os seus parágrafos serão cumpridos. Não é possível quebrar esse contrato. É uma aliança particular e não universal. Ou seja, apesar de ser uma aliança com toda a humanidade, mas é uma aliança com cada um de nós. Não se estende a todos os homens, mas somente aos que creem. Não é? Aos que creem. É importante também a gente entender que o nosso lado nessa história, o nosso lado nessa aliança, é a fé, é a crença. Precisamos crer. Né? O contrato está estabelecido. A aliança está estabelecida entre Deus e a humanidade. O que a humanidade precisa fazer nessa parte? É crer nisso. É crer nessa aliança. É crer naquilo que Deus realizou para que essa aliança e esse contrato fosse cumprido até o final. A aliança é essencialmente a mesma em todas as dispensações, embora ela mude a forma de sua administração. A promessa essencial da aliança é a mesma em todas as épocas. É o restabelecimento da comunhão com Deus. A aliança é tanto condicional como incondicional. É condicional sob a fiança de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, não há condição alguma na aliança que possa ser considerada meritória. Ela é condicional no seguinte, olha, há um preço a ser pago, precisa ser pago. Nós não podemos pagar esse preço. Então, nosso fiador vai pagar esse preço no nosso lugar. Essa é a condição. Alguém tem que pagar. Nós não podemos. Jesus, que é o nosso fiador, paga em nosso lugar. Mas, ao mesmo tempo, ela não há condição alguma quando se refere a nós, ao nosso merecimento. Nós não podemos fazer nada que nos torne merecedores
dessa graça, merecedores dessa possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus. A aliança ela pode ser chamada também de testamento, né? Quanto à origem, a aliança é simplesmente da natureza de uma disposição, um arranjo divino pelo qual Deus comunica suas bênçãos aos homens. Deus, ele dá gratuitamente tudo o que ele exige. Há exigências? Sim. Mas ao mesmo tempo que há exigências, Deus também dá os meios para que essas exigências sejam cumpridas, né, através de Jesus. É porque a aliança é uma disposição livre e soberana da parte de Deus. Pode também ser chamada de testamento, né? É como se um pai que tem bens, diversos bens, e o filho nunca fez nada para receber esses bens, né? Ainda que ele fizesse, seja lá o que for, os bens foram conquistados pelo pai. Então o filho não tem merecimento nesses bens, né? Imagina-se então uma questão no pai e a sua herança. E o filho simplesmente herda essa herança. O pai repassa os seus bens aos seus filhos. Então, mais ou menos dentro dessa ideia, é que Deus simplesmente providencia tudo para que a gente receba isso como herança, não é? Como um testamento que foi escrito discriminando lá aquilo que é possível passar aos descendentes, aos filhos, dentro de um testamento. Então, Deus nos abençoa de maneira imerecida por nós. Nós não fizemos nada que pudéssemos merecer, mas Deus assim o quis e Deus assim o fez. A relação de Cristo com a aliança da graça. Jesus Cristo, então, ele é apresentado pelas Escrituras como mediador da aliança. Não é? Ele é um mediador. Ele está entre aquilo que é exigido, não é? E aquilo que pode ser cumprido. Deus estabelece algumas exigências, mas nós não podemos cumprir. Então Jesus está entre a gente e essas exigências, sendo um mediador para que a gente possa cumprir, através de Jesus, cumprir as exigências então deste pacto, dessa aliança. Os adultos na aliança. Adultos só podem estar na aliança com um acordo legal, pela fé, pela confissão. Os filhos dos crentes na aliança. No caso desses filhos, há uma certeza razoável de que a aliança, com o tempo, se tornará uma realidade viva na experiência deles. Isso se baseia na promessa de Deus, que é absolutamente digna de confiança, que Ele operará nos corações da semente da aliança com sua graça salvadora e vai transformá-la em membros vivos da aliança. E quando esses filhos chegam à idade em que pode distinguir o certo do errado, cabe-lhes aceitar voluntariamente suas responsabilidades pactuais por uma confissão verdadeira de fé. O que a gente está colocando aqui é que enquanto os nossos filhos eles não têm um discernimento, eles não podem discernir entre o certo e o errado. Então que essa promessa dessa aliança em nós se estende aos nossos filhos. As bênçãos de Deus, elas vão chegar aos nossos filhos através da nossa convivência, da nossa relação com Deus. Os nossos filhos acabam se relacionando com Deus até o momento que eles, por si só, precisam, de fato, tomar parte nesse pacto. Por vontade própria, eles passam a tomar parte nesse pacto, nesse contrato. E aí, como nós, como os adultos, eles passam a ter essa relação direta aí com Deus. Ok? Os não regenerados na aliança.
participam também de bênçãos comuns da aliança e até ficam sujeitos a certas operações especiais do Espírito Santo. O Espírito age com eles de maneira especial, convencendo-os do pecado, iluminando-os numa certa medida, enriquecendo-os com as melhores bênçãos da graça comum, aquela graça que é dispensada para toda a humanidade. Finalmente, ficam também sob a responsabilidade pactual, no dever imperioso de se arrepender e de crer. Essa aliança é estendida para toda a humanidade, mas cabe a nós crermos, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender do pecado original em Adão, mas que Adão representava toda a humanidade, então é o nosso pecado. E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente se arrepende e passa a crer, então, em tudo que se refere ao nosso Deus, nós passamos a crer nesta aliança, neste pacto da graça. Nós passamos a crer no sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso lugar. A partir daí, então, nós já estamos dentro deste pacto. Nós somos detentores dessa promessa estabelecida no pacto, de que teremos comunhão com Deus, de que seremos alcançados por Deus, seremos filhos, e teremos uma comunhão eterna com Deus. As diferentes dispensações da aliança. A primeira revelação da aliança, em Gênesis 3,15, ela contém uma indicação da divisão da humanidade em duas partes: a semente da mulher e a semente da serpente. E a amizade de Deus estabelecida com a semente da mulher, envolvendo a inimizade com a semente da serpente. 2. A aliança da natureza como é. Deus promete que não destruirá outra vez toda a carne pelas águas de um dilúvio, que a sucessão regular de tempo de semeadura e de colheita, de frio e de calor, de verão e de inverno, dia e noite, continuará. Ou seja, nosso tempo aqui continuará. A aliança com Abraão. A aliança com Abraão tinha claramente dois lados. De um, fazia referência às bênçãos temporais, tais como a terra de Canaã, uma prole numerosa, a vitória sobre os inimigos. E do outro, referia-se às bênçãos espirituais. Bênçãos temporais serviram para simbolizar e caracterizar coisas espirituais e celestiais. Aliança sinaítica. A aliança sinaítica, a aliança do Sinai, inclui um culto que continha uma lembrança positiva das exigências estritas da aliança das obras. A lei tornou-se palavrinha difícil, né? A lei tornou-se subserviente da aliança da graça. Os judeus consideraram a aliança cada vez mais uma aliança das obras e viram nos símbolos e tipos um mero apêndice daquela. O que a gente está colocando aqui é a aliança da lei. Né? A lei ela vem apontar e mostrar para a gente o pecado, a desobediência. É como se a gente estivesse olhando no espelho. É como se a gente estivesse diante de um espelho e visse nesse espelho toda a nossa fraqueza, tudo aquilo que faz com que a gente se distancie de Deus, que a gente não tenha comunhão com Deus, tudo aquilo que faz com que o homem, de fato, não agrade a Deus, não obedeça a Deus. Então, é como se a gente olhasse no espelho e nos visse nus, né? Sem esconder nenhum detalhe, sem esconder nada. E aí, então, a gente, ao perceber nesse espelho as nossas fraquezas, os nossos erros,
que a gente se arrependa, que a gente pudesse se arrepender e entender que só em Deus a gente pode, só obedecendo a Deus a gente pode ter comunhão, a gente pode ter uma eternidade com Ele. Né? Então, a lei vem trazer para a gente, ela vem manifestar o pecado, vem trazer para a gente a consciência do nosso pecado, a consciência de tudo aquilo que faz com que a gente esteja distanciado de Deus. O ponto 5, a dispensação neotestamentária da aliança. A aliança da graça harmoniza-se com a que está registrada nas páginas do Antigo Testamento. Isso há muito tempo, isso há muito claro em Romanos, Gálatas, Romanos 4, Gálatas 3, peço que os irmãos depois deem uma lidinha lá. É verdade que às vezes é chamado de uma nova aliança. A dispensação atual da aliança continuará até a volta de Jesus Cristo, quando a relação pactual será realizada no sentido mais amplo da palavra, numa vida de íntima comunhão com Deus, conforme Apocalipse 21, 3. Ok? É isso então. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham aproveitado, que eu possa ter podido ajudá-los um pouco aí com esse estudo, com esses textos, que os irmãos possam então verificar em todos esses textos, dar uma lidinha, se aprofundar um pouquinho mais, para que você possa então, aquilo que foi dito aqui, fazer um pouco mais sentido para você. Ok? Deus abençoe a vida de vocês. Próximo estudo então é Doutrinas de Cristo. Ok? Doutrinas de Cristo. Então é isso. Até lá, até o próximo estudo. Um grande abraço. Deus os abençoe.